Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O Brasil vira destaque no turismo internacional em 2025 e recebe mais de 9 milhões de turistas. 3 bancos digitais populares no Brasil avançam nos Estados Unidos e mostram a força das fintechs brasileiras na Bolsa de Valores americana. Depois de 30 anos, colecionadoras americanas devolvem peças de arte afro-brasileiras. E você vai ver um professor brasileiro que ensina música em português para crianças nos Estados Unidos. Uma das canções foi assistida pelo Caetano Veloso. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. O Brasil virou destaque no turismo internacional em 2025 com um número recorde de visitantes estrangeiros vindos principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Especialistas dizem que o país pode estar vivendo uma mudança estrutural na sua imagem aqui fora e quem lucra com isso é o nosso país. O Brasil fechou 2025 com um recorde histórico. Quase 9,3 milhões de turistas estrangeiros, um crescimento de 37% em relação ao ano anterior. Além da presença tradicional dos argentinos, o maior avanço veio dos Estados Unidos e da Europa, que somaram mais de 1 milhão de visitantes adicionais. Segundo analistas, o Brasil ganhou visibilidade global e passou a aparecer entre os destinos mais buscados em plataformas como o Booking.com, com cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Búzios, Salvador, Maranhão, Florianópolis e Manaus. Especialistas apontam que o país se alinhou às principais tendências do turismo internacional: experiências autênticas, natureza, diversidade cultural e gastronomia. O aumento de voos internacionais e o impacto de influencers e artistas que turistaram pelo Brasil também ajudaram a impulsionar a imagem do país. O desafio agora, dizem os pesquisadores, é manter o ritmo e avançar em segurança para consolidar o Brasil na rota global do turismo. A gente fala agora de imigração. Nos Estados Unidos, brasileiros estão com medo de sair de casa. Muitos estão planejando retornar ao nosso país por causa das intensas operações de imigração do ICE. Prisões de imigrantes viraram rotina em Minneapolis e em outras cidades do país. O clima de apreensão e insegurança vem afetando todas as comunidades, incluindo dos brasileiros. Com isso, aumentou o número de renovação de documentos e orientação legal para sair do país. Com o número do aumento das operações do ICE, consequentemente, tem aumentado o número de protestos contra essas operações e se intensificado também esses protestos. Desde o início das operações do ICE no ano passado, pelo menos 32 mortes foram registradas sob custódia da Agência de Imigração. Isso segundo ONGs pró-imigrantes, o maior número em mais de 2 décadas. Além do clima de medo, há relatos de possíveis violações de direitos constitucionais, como, por exemplo, falta de acesso adequado a advogados, detenções sem explicação clara e entradas em residências sem mandado judicial válido. Segundo juristas, a premissa de apelidos ou de sotaques não tem base legal para resultar em prisão, mas tem sido adotada em vários casos. Então, hoje, o imigrante ele não sabe se, quando ele for sair de casa para ir no mercado, para ir numa igreja, para ir no trabalho, se ele vai conseguir voltar. Esse imigrante, mesmo ele tendo um documento temporário, mesmo em processo de legalização, e até mesmo pessoas que têm documentos, que têm green card, residência permanente, têm andado com documentos porque elas também estão com medos e também evitando viagens internacionais, porque não sabe o que vai acontecer quando retornar dessas viagens. Em meio a isso, organizações de direitos dos imigrantes, consulados e grupos comunitários destacam que estão abertos para oferecer assistência e orientação legal a quem precisar, incluindo brasileiros.
Muitas organizações sem fins lucrativos aqui nos Estados Unidos, elas têm dado esforços para fazer palestras, eventos, a fim de informar a comunidade de imigrantes dos direitos delas, o que elas devem fazer numa abordagem pelo ICE ou então uma abordagem pela polícia. Hoje, diversas cidades americanas registraram um Dia Nacional de Protesto contra o ICE. O movimento, organizado por grupos de defesa de imigrantes, foi chamado de Day Off e teve paralisações, marchas e fechamento simbólico de lojas e restaurantes em diversas cidades do país. Na Califórnia, um homem vestido de Batman interrompeu uma assembleia pública em Santa Clara para exigir que as autoridades da cidade não apoiem as ações do ICE e que tomem providências contra os excessos e abusos. Um homem que não foi identificado chamou os legisladores de covarde caso eles não tomem atitudes em defesa da população. Ele não foi preso, mas o vídeo viralizou. Em meio ao clima de tensão com as operações do ICE, cresce o debate sobre o direito de gravar os agentes federais em ação. Especialistas alertam que registrar abordagens é legal, mas traz riscos tanto para quem filma quanto para quem é filmado. Os especialistas dizem que qualquer pessoa tem direito de gravar agentes federais em espaços públicos, desde que não interfira na operação, segundo a primeira emenda da Constituição. Observar, filmar e se manifestar pacificamente não é crime, mas bloquear um agente, impedir a passagem de um veículo oficial ou tocar em um oficial pode ser considerado obstrução e resultar em prisão imediata. Ao mesmo tempo, especialistas em privacidade alertam para os riscos digitais. Se o telefone for apreendido, tecnologias de extração forense podem copiar todo o conteúdo do aparelho. Advogados também lembram que os agentes começaram a filmar as pessoas nas ruas também, para identificá-las mais tarde. No Maine, o ICE iniciou operações em busca de indocumentados, mas em uma empresa têxtil, trabalhadores imigrantes estão com medo de sair de casa. Para protegê-los, um grupo de voluntários resolveu enfrentar o frio e criar uma parede humana. Olha só. Em Westbrook, no Maine, o cofundador da fábrica de roupas American Roots, Ben Waxman, diz que a empresa vive a maior crise em 10 anos. This is an economic crisis. Quase 70% dos funcionários são imigrantes, muitos com pedidos de asilo ou de green card. Mesmo assim, a maioria está com medo de sair de casa, diz Ben. If my workers don't feel safe leaving their homes and they're in the system playing by the rules, what are we doing? Para garantir que eles cheguem ao trabalho e não sejam perturbados, voluntários formaram uma parede humana, ficando até 4 horas por dia do lado de fora da fábrica, no frio congelante, para ajudar os imigrantes. We're trying to help immigrants as much as possible and stand up for what we believe is true. Eles dizem estar dispostos a enfrentar qualquer consequência se houver contato com o ICE. And if that means that we're putting ourselves at risk, then that's what we've signed up for and that's our job. E prometem cantar na rua como forma de combater os agentes federais. In a hope, in prayer. Waxman diz que a presença do grupo fez diferença. Na semana passada, quase todos os funcionários faltaram por medo. Hoje, apenas 3 não compareceram. E ele reconhece a coragem deles. Our company would not exist without the courage and commitment of the workers who walk through our factory. No próximo bloco, 3 bancos digitais populares no Brasil avançam nos Estados Unidos e mostram a força das fintechs brasileiras. E ainda, presidente Trump processa a IRS e pede 10 bilhões de dólares por vazamento de declarações pessoais de imposto de renda. Américas no ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O Nubank deu um passo histórico nos Estados Unidos ao receber a primeira autorização para operar como um banco aqui no país. E outras 2 fintechs brasileiras avançaram em Nova York, quebrando um jejum de 4 anos do nosso país, com aberturas de capital na Bolsa norte-americana. O Nubank, o PicPay e o Agibank
3 bancos digitais muito populares no Brasil estão avançando nos Estados Unidos e mostrando a força das fintechs brasileiras aqui fora. O Nubank recebeu autorização para criar um banco nos Estados Unidos, o que permite oferecer conta, cartão e empréstimos no mercado americano. Já o PicPay estreou na Bolsa de Nova York, avaliado em 2,6 bilhões de dólares. E o Agibank fez o chamado IPO, que é quando a empresa vende partes dela no mercado financeiro para levantar dinheiro e crescer. Esse movimento ajuda as fintechs a investir em tecnologia, melhorar os serviços e ganhar força internacional. Com esses 3 avanços, o Brasil ganha um novo protagonismo no mercado financeiro dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump entrou com uma ação judicial contra o IRS e o Departamento do Tesouro. Ele alega que dados sigilosos de suas declarações de imposto foram vazadas de forma ilegal. O presidente Donald Trump está processando o IRS e o Departamento do Tesouro em pelo menos 10 bilhões de dólares. A ação foi registrada na Flórida e alega que as agências permitiram vazamento não autorizado de suas declarações de imposto durante a primeira administração. Segundo o processo, o governo não protegeu informações fiscais sigilosas que foram entregues à imprensa por Charles Littlejohn, um ex-contratado do IRS. Ele foi condenado a 5 anos de prisão em 2024 por divulgar os registros do presidente e de milhares de contribuintes de alta renda. Trump está entrando como pessoa física ao lado dos 2 filhos mais velhos e não como presidente. O IRS e o Departamento do Tesouro ainda não se pronunciaram sobre o processo. E os Estados Unidos estão na contagem regressiva para mais um shutdown. O Congresso tem até o final do dia de hoje para aprovar novos fundos e evitar a paralisação e a falta de financiamento de grande parte das agências federais. O impasse gira em torno do financiamento do Departamento de Segurança Interna, que inclui a Polícia Imigratória, o ICE e as agências de fronteira. Democratas exigem reformas políticas e limitações do ICE, mas os republicanos negam. Em caso de shutdown, serviços essenciais continuam funcionando, mas o restante, que inclui soldados, aposentados, polícias de fronteira, controladores de voo e muito mais, vão ser colocados em licença não remunerada. Se isso acontecer, será o segundo shutdown deste governo. O primeiro bateu recorde de 43 dias e terminou em novembro de 2025, com impactos econômicos significativos. E depois da Venezuela, Estados Unidos agora estão mirando em Cuba. O governo americano anunciou medidas que podem isolar ainda mais a ilha e afetar o abastecimento de energia. A decisão, já gera reações internacionais e alertas sobre possíveis impactos humanitários. Matias Brotero tem as informações. A pressão do governo americano sobre Cuba acontece menos de um mês após a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro, aliado do governo cubano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva declarando emergência nacional, dizendo que o governo de Cuba constitui uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. A medida autoriza a imposição de tarifas sobre importações de países que forneçam petróleo a Cuba, com o objetivo de restringir o acesso de combustível à ilha. Especialistas alertam que, como Cuba depende fortemente do petróleo importado para gerar energia, essa interrupção pode levar a uma crise energética em semanas. A ordem de Trump foi publicada no mesmo dia em que o Departamento do Tesouro flexibilizou sanções à indústria petrolífera venezuelana. A nova autorização exclui empresas e indivíduos de países rivais, incluindo Cuba. O governo cubano condenou a ordem americana como um ato brutal de agressão contra seu povo. Pequim, principal rival comercial de Washington, disse que apoia Cuba na defesa de sua soberania. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que as tarifas a países que ajudam Cuba com petróleo poderiam desencadear uma crise humanitária de grande alcance. Enquanto isso, diversas empresas e embaixadas em Cuba estão revisando planos de evacuação, segundo a imprensa internacional. De Washington, D.C., Matias Brotero, para o Américas no Ar. A seguir, morte de cachorro brasileiro ganha repercussão internacional e expõe uma tendência crescente no mundo, zoosadismo. E ainda, mulher grávida é morta por comprador de carro usado que estava à venda no Facebook Marketplace.
Já voltamos e com um caso que chocou a região de Chicago. Uma mulher de 30 anos grávida que foi morta durante um encontro que foi marcado pelo Facebook Marketplace, um espaço que é famoso por fazer negócios e vender produtos. Elisa Morales, de 30 anos, grávida de 5 meses, foi morta durante a finalização da venda de uma caminhonete pelo Facebook Marketplace. Segundo as autoridades, o suspeito, Nedas Revucas, de 19 anos, foi até o apartamento do casal para trocar documentos do veículo e foi recebido por Elisa, que estava sozinha. Imagens de segurança mostram os dois se encontrando no prédio e, minutos depois, uma briga na porta do apartamento. Em seguida, fumaça sai da unidade e os bombeiros encontram a vítima sem vida. A polícia localizou Revucas na casa onde ele vive com a namorada. Segundo os investigadores, ele confessou o crime e disse ter se irritado com o estado do veículo. A família afirma que Elisa não conhecia o suspeito e estava preparando o jantar quando foi atacada. Revucas responde a várias acusações, incluindo homicídio qualificado e incêndio criminoso. O caso do cachorro Orelha, que foi morto brutalmente com requintes de crueldade por 4 adolescentes no Brasil, ganhou repercussão mundial. Vários jornais destacaram a história e também a suposta fuga de 2 jovens para os Estados Unidos, além do avanço do zoosadismo na internet. Os 2 adolescentes que estavam nos Estados Unidos já voltaram e tiveram os celulares apreendidos pela Polícia Federal do Brasil. Orelha, mascote da Praia Brava, foi encontrado gravemente ferido e não resistiu mesmo após atendimento veterinário. O caso reacendeu debate sobre as leis de proteção animal no país. A imprensa internacional apontou a crueldade do grupo brasileiro e o crescimento do zoosadismo na internet, que é a prática de maltratar animais por prazer. Redes clandestinas vêm ganhando espaço entre os jovens. Uma coalizão internacional de 45 ONGs recebeu mais de 80 mil links suspeitos de abuso de animal em diferentes redes sociais. Mudando de assunto, a maior repatriação de obras de arte da história do Brasil trouxe de volta a Salvador um conjunto de 666 peças de artistas afro-brasileiros que passaram 30 anos aqui nos Estados Unidos. A coleção, organizada pelas norte-americanas Bárbara Cervenka e Marion Jackson, foi devolvida por decisão voluntária das colecionadoras. Entre as obras estão quadros, esculturas, gravuras, objetos cerimoniais e outros que foram reunidos ao longo de décadas. Segundo o Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira, o processo tem forte peso simbólico e histórico, porque restituiu ao Brasil um acervo que pertence à memória da arte negra. Entrou em vigor um tratado internacional histórico para proteger os oceanos. Depois de quase 2 décadas de negociação, mais de 80 países passam a seguir regras obrigatórias para preservar a vida marinha em águas internacionais, incluindo o Brasil. Depois de 20 anos em negociações, entrou em vigor agora em janeiro o Tratado Internacional que protege a biodiversidade em águas internacionais, áreas que representam 2/3 dos oceanos e mais de 90% do habitat do planeta. O acordo, conhecido como BBNJ, cria regras para que o alto mar e o leito marinho sejam geridos de forma sustentável e, pela primeira vez, incluindo a participação de povos indígenas e de comunidades locais nas decisões. Isso significa que, a partir de agora, águas internacionais passam a ter normas obrigatórias para vários itens, como pesca, exploração e pesquisa. Quem não seguir o tratado poderá ser punido financeiramente. Segundo a ONU, o tratado ajuda a enfrentar a tripla crise planetária: mudanças climáticas, perda de biodiversidade e poluição. Países como China, Alemanha, Japão, França e Brasil já ratificaram o acordo e prometeram ajudar na fiscalização dos oceanos. A costa da Califórnia pode ficar mais segura para as baleias migratórias. Um programa que reduz a velocidade de navios em áreas sensíveis para evitar colisões fatais e proteger espécies ameaçadas vai ser ampliado para todo o estado. A Califórnia vai ampliar para toda a costa o programa Protecting Blue Whales and Blue Skies, que há mais de uma década trabalha com empresas de navegação para reduzir a velocidade de grandes navios em período de migração das baleias. A ideia é diminuir o risco de colisões, uma das principais causas de morte dessas espécies. Segundo os cientistas, a expansão das zonas de velocidade reduzida é um grande avanço, porque as baleias se movem ao longo de toda a costa e as rotas mudam de acordo com a temperatura da água e disponibilidade de alimento.
O programa é voluntário, mas o número de empresas participantes tem crescido. Organizações ambientais dizem que, onde ele já funciona, o risco de impacto foi reduzido pela metade. Agora, o Estado trabalha em um plano flexível, com novos mapas e regras que devem ser finalizados nos próximos meses, envolvendo agências estaduais e federais. No próximo bloco, você vai ver que a forte nevasca que atinge os Estados Unidos já matou 85 pessoas e tem mais frio chegando. E ainda, professor brasileiro viraliza ao ensinar música em português para crianças nos Estados Unidos. E cantor Caetano Veloso assiste. O número de pessoas mortas por causa da onda gelada que atinge os Estados Unidos subiu para 85. E a previsão para o final de semana é de mais frio e temperaturas baixas recordes. Um ciclone bomba vai atingir partes do sul, leste e nordeste do país. Autoridades em Washington, D.C. alertam que o inverno rigoroso ainda não acabou e que as temperaturas podem chegar a 3 ou 4 graus Fahrenheit negativos. Our lows will get into the negatives, as low as -3 or 4. Em Nova York, o serviço de balsas na cidade, que é utilizado por mais de 7 milhões de pessoas, incluindo brasileiros, está suspenso em quase todas as rotas devido ao gelo no Rio Hudson. Este é o período mais frio na cidade nos últimos 8 anos. As nevascas continuam castigando mais da metade do país e provocando uma das 5 maiores sequências de frio já registradas na história. A partir de hoje à noite, a situação pode piorar ainda mais, principalmente na costa sul e leste do país, por causa de um ciclone bomba. Os meteorologistas dizem que as temperaturas devem cair em níveis recordes, atingindo até o sul da Flórida e provocando um frio que não era visto nos últimos 15 anos. Mais de 28 milhões de pessoas estão sob alerta. O Centro de Previsão Climática disse que a situação só deve melhorar no final da próxima semana. Com as temperaturas despencando em várias partes daqui do país, especialistas estão alertando para os riscos do frio extremo, que pode ser perigoso e até mortal. Idosos, crianças pequenas e quem não tem aquecimento em casa estão entre os mais vulneráveis. Em 2023, mais de 1.000 pessoas morreram nos Estados Unidos devido ao frio excessivo ou hipotermia, com a maior porcentagem de mortes ocorrendo no mês de janeiro. Seu corpo fica tão frio que muitas de suas funções corporais simplesmente não conseguem funcionar como deveriam, diz Cole Alembe, médico de emergência. O especialista indica que se for preciso sair no clima extremo, é preciso estar vestido adequadamente. E isso inclui cachecol, máscara para cobrir rosto e boca, luvas, botas impermeáveis, chapéu, casaco também impermeável e várias camadas de roupa. As partes do corpo mais frequentemente afetadas por congelamento são o nariz, as orelhas, os dedos dos pés, as bochechas, o queixo e os dedos das mãos. À medida que o frio avança e o congelamento aumenta, você pode apresentar sintomas como dormência. Suas extremidades podem ficar muito pálidas e depois endurecer à medida que o quadro se agrava. E a hipotermia pode acontecer. Entre os sintomas de queda perigosa de temperatura corporal estão os tremores, a exaustão, confusão, dificuldade de movimentar as mãos, a perda de memória, a fala arrastada e a sonolência. Se isso acontecer, o especialista afirma que é preciso chamar a emergência imediatamente, porque pode ser fatal. Frio, nevasca, hora da gente dar uma olhada na nossa tabela, ver como é que vai estar o tempo no final de semana. Vamos dar uma olhada? Olha só, a gente começa por Boston, lá tem previsão de sol, mas mínima de 10, máxima de 20 graus. Em Nova York, a mínima é de 14. Vai nevar em Norfolk e também em Charlotte. Charlotte, a mínima é de 12 graus. Atlanta tem tempo encoberto com um pouquinho de chuva, mínima de 14, máxima de 28. Tampa e Miami vai chover ao longo do dia. Miami é mínima de 38, máxima de 67 graus. Houston, tempo encoberto. San Antônio, El Paso e Albuquerque vai ter sol, mas a mínima vai variar entre 25 e 33 graus nessa região aí. Albuquerque, a máxima é de 57. Phoenix, a gente tem sol. Los Angeles, a mesma coisa. Las Vegas, mínima de 45, máxima de 71. Em Salt Lake City, a gente vai ter vento ao longo do dia, mínima de 31, máxima de 52 graus.
E agora, olha essa história que viralizou nas redes e está comovendo os internautas. É um professor brasileiro que ensina música em português para crianças, filhos de brasileiros e também americanos. E uma das canções que ele ensinou é do Caetano Veloso. E o músico viu os pequenos cantando em português a sua música e olha só o resultado. Gosto muito de viver, Leãozinho. O Leãozinho. Essa foi a canção que o Caetano Veloso assistiu em um vídeo na internet e vibrou. Gosto muito de você, Leãozinho. O cantor e compositor brasileiro viu a sua música numa versão américo-brasileira e chamou de linda. Achei bacana, achei lindo o menininho cantando. O Leãozinho foi cantada numa sala de aula nos Estados Unidos, com um professor brasileiro que ensina crianças a cantarem em português. Liel Vini mora há pouco mais de 10 anos em Atlanta e sempre ensinou sua paixão pela música aos pequenos. Os vídeos dele já viralizaram diversas vezes na internet, com canções de Caetano Veloso, Isa, Cássia Eller e muito mais. O que o Vini não esperava é que o próprio ícone da música brasileira assistisse e comentasse o pequeno show na sala de aula. Eu fico até sem palavras para descrever o tamanho da emoção. O Caetano é um gigante da música brasileira, um símbolo do que a nossa música representa mundo afora. E esse vídeo nasceu de um lugar simples e verdadeiro. Eu gravei Leãozinho com os meus alunos de forma despretensiosa, como parte do dia a dia. E ver o próprio compositor da canção reagir com tanto carinho foi algo muito especial e, sinceramente, uma injeção de ânimo que eu estava precisando muito nesse momento. Eu me senti profundamente grato e honrado por esse reconhecimento e também emocionado porque a vida tem sido muito generosa. Desde o começo, várias pessoas que eu admiro muito reagiram aos meus vídeos com as crianças. A Xuxa, a Ana Castela, o Rogério Flauzino, a Marisa Monte, todos comentando, compartilhando e apoiando esse trabalho. Tudo isso mostra que o que a gente faz com verdade, com afeto e com propósito, realmente encontra o caminho certo. Bacana, né? Bem bonitinho. Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!